sou o Padre Francisco e essa aqui é a meditação do Evangelho de hoje, terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus entrou na barca e os seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram animados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos, a intenção de Mateus nesse evangelho é mostrar a vida da igreja posterior à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que nosso Senhor, de uma maneira pedagógica, permanece ali em silêncio. E como ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ele se cansa como qualquer um de nós. Ele estava em sono profundo. Só que isso não fazia com que Cristo renunciasse à sua autoridade, ao seu poder durante um momento de sono. Então, eles estavam protegidos. E eles tinham consciência disso, de que Cristo estava lá. Ele mesmo que tinha feito muitos prodígios diante dos seus olhos, tinha dado a conhecer palavras de sabedoria, palavras edificantes, palavras de vida eterna. Essas memórias, essa lembrança, elas não foram suficientes para consolidar no coração daqueles discípulos que partilhavam ali a barca com nosso Senhor Jesus Cristo, de que o Senhor estaria ali e poderia ajudá-los, mesmo aparentemente de olhos fechados ali repousando. De uma certa maneira, quando os discípulos vão à presença de nosso Senhor Jesus Cristo e dizem: Senhor, salva-nos, estamos perecendo, isso mostra a oração de toda a igreja ao longo de 2000 anos em perseguição, especialmente ali nos primeiros séculos, ao redor ali das testemunhas oculares, dos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua missão terrena. A perseguição foi muito forte, mas durante toda a história a igreja foi perseguida de uma maneira ou de outra. Claro que hoje a perseguição é de modo muito mais velado e não requer de nós, talvez, um sacrifício cruento, mas igualmente nós devemos defender a igreja e ter uma fé superior a desses discípulos que tinham pouca fé, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, e ter pouca fé pressupõe ter alguma fé, mas ao mesmo tempo não tinham uma fé suficiente para agir, para confiar em nosso Salvador. A maioria das pessoas, de uma certa maneira, tem uma fé cultural, social ou tradicional, entre aspas. Nós devemos ter uma fé que seja fruto do encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, do reconhecimento da sua autoridade sobre a nossa vida e do poder que ele tem em suas mãos. No Evangelho de hoje, ele ameaça os ventos e o mar e se faz a calmaria. É bonito ver o modo pedagógico com que nosso Senhor Jesus Cristo ensina aqueles discípulos, porque ele primeiro dialoga com eles e depois faz o milagre em si mesmo. Os padres da igreja foram aqueles padres dos primeiros séculos da igreja que, por uma necessidade de esclarecer a respeito da natureza de nosso Senhor Jesus Cristo, também deste ponto de vista das perseguições, eles cunharam as bases sobre as quais se assenta a nossa doutrina cristã, católica, apostólica, romana. E eles também enxergavam a igreja como uma espécie de barca, mas especificamente eles tinham a igreja como uma nova arca de Noé, que era, assim como a primeira, resistente, dura como a rocha, um sinal de salvação, e que também dentro dela haveria a salvação e fora só a devastação. Talvez, se nós tivéssemos mais confiança na barca que nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece, e a igreja é essa barca que atravessa esse mar existencial ao longo de séculos, se tivéssemos uma crença
mais consolidada, mais certeira a respeito da natureza da igreja a que pertencemos, confiássemos mais no Senhor a quem servirmos. Hoje, por uma falsa sensação de ecumenismo, de respeito às outras religiões, nós deixamos de professar coisas que eram fundamentais na fé. E especialmente nos primeiros anos da igreja, eles afirmavam que, primeiro, o mundo foi criado em vista da igreja. Mas como assim os primeiros cristãos afirmavam isso? De fato, eles afirmavam que o mundo foi criado em vista de uma comunhão universal, vamos dizer assim, e a convocação para esta comunhão em nosso Senhor Jesus Cristo é a própria igreja fundada por Ele na pedra, sobre a pedra que é Pedro, sinal visível da comunhão de toda a igreja. Eles afirmavam também que a igreja é a finalidade de todas as coisas. E, segundo o Catecismo número 760, assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também a sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Fora da igreja não há salvação. Que reafirmemos hoje a nossa confiança e o nosso sentimento de pertença à igreja de Cristo, essa barca que permanece inabalável em meio às intempéries do mundo, e que, pertencendo a esta igreja, possamos confiar cada vez mais naquele que estende a sua autoridade sobre todo aquele que faz parte da igreja, sobre todos nós, e que se antecipa às nossas necessidades, que defende a igreja de todos os perigos e que dá sentido às intempéries que nós vivemos. Por mais que nosso Senhor Jesus Cristo seja alguém muito silencioso, isso não quer dizer que Ele não cuida de nós. Assim seja. Amém.